Eu não sei exatamente em que horário vocês vão poder assistir esses dois últimos itens que fecham a lei de adoração, mas de antemão eu já agradeço a possibilidade que vocês me presentearam de poder montar essa videoaula mais uma vez. Eu espero que os meus comentários a respeito do tema possa trazer algum tipo de esclarecimento a vocês. Espero que, se houver alguma dúvida, vocês nos procurem através de perguntas de WhatsApp, que eu e meus companheiros do curso estaremos fazendo o possível para poder esclarecê-los. Agradecer a cada um de vocês, dizer particularmente da minha saudade de poder externar a vocês a minha vontade de poder apertar a mão de cada um de vocês, de abraçá-los individualmente, mas enfim, confiemos. Esperemos passar dias difíceis e, assim que possível, estarmos juntos de novo, estudando acerca dessa doutrina maravilhosa e consoladora. Mais uma vez, os meus agradecimentos a todos vocês. Que vocês possam tirar o máximo de proveito possível da aula e que, se precisarem de alguma coisa, estou totalmente à disposição de vocês. Só peço nesses instantes iniciais que a gente possa elevar os nossos pensamentos a Deus em agradecimento à oportunidade de estarmos reunidos em nome de Deus, em nome de Jesus, para aclarar as nossas dúvidas sobre os temas aqui descritos nessa videoaula. Pai, mestre, querido amigo, abençoa cada um de nós, nos dando forças a que enfrentemos dias difíceis, Senhor, sem nos esmorecermos diante das dificuldades, sempre tendo em pensamento único os propósitos dos teus ensinamentos divinos. Esteja conosco, mestre, querido amigo, hoje e sempre, que assim seja. Dar uma conceituada no que é politeísmo, para que a gente possa discorrer algumas ideias aí, né? Então, politeísmo é um sistema religioso que consiste na crença em diferentes divindades. O que seria isso? Essas divindades, elas eram admitidas em sociedades politeístas, da Grécia Antiga, da Roma Antiga e do Egito Antigo. E cada uma dessas divindades recebia um nome concernentes àquilo que era identificado pela população local. Então lá tinha lá o Deus Sol, o Deus Trovão, o Deus Chuva, Deus Fertilidade, Deus Fecundidade, Deus do Mar. Deus, para cada potencialidade, né, eles nomeavam um Deus para isso, porque eles não conseguiam ter o entendimento dessas potencialidades. Então, tudo que o homem não compreendia, porque era obra de potências sobrenaturais, ele nomeava como Deus. Então, se ele tinha alguma dificuldade de compreender, né, a obra que essa potência natural causava naquele momento, ele nomeava como Deus. Por isso que para essas potências sobrenaturais, que na verdade a gente sabe que não são sobrenaturais, eles nomeavam por nome de deuses. E por que isso era compreensível? Porque naquela época seria muito difícil para aquele povo a concepção de um Deus único. Porque essa concepção de um Deus único, ela só surge com o progresso intelectual das ideias. E aí Kardec vem fechar esse nosso pensamento perguntando na questão 667 do Livro dos Espíritos para a espiritualidade, ele faz essa seguinte questão: por que o politeísmo é uma das crenças mais antigas e mais espalhadas, se é falso? Né? Então a resposta que a espiritualidade dá é porreta. Ela diz o seguinte, que a ideia de um Deus único só podia aparecer com o resultado do desenvolvimento mental do homem, que é exatamente o segundo tópico aqui da escrita nesse slide. Incapaz, na sua ignorância, de conceber um ser imaterial sem forma determinada,
agindo sobre a matéria, ele lhe havia dado os atributos da natureza corpórea, ou seja, uma forma e uma figura. E desde então, tudo que lhe parecia ultrapassar as proporções da inteligência comum tornava-se para ele uma divindade. Então, essas são as potências sobrenaturais. Então, aquilo que esse homem não conseguia entender, né, como alguma coisa imaterial que agia sobre a matéria, o que ele fazia? Ele nomeava como um Deus. E aí Kardec continua. Na verdade, a espiritualidade continua respondendo a Kardec. Tudo quanto não compreendia devia ser obra de um poder sobrenatural. E disso a acreditar em tantas potências distintas, quantos efeitos pudesse ver. Não ia mais do que um passo, mas em todos os tempos houve homens esclarecidos que compreenderam a impossibilidade dessa multidão de poderes para governar o mundo sem uma direção superior e se elevaram o pensamento de um Deus único. Né? E essa ideia, essa concepção de um Deus único, nos é trazido por Moisés, por aproximadamente uns 3.400 anos antes da vinda do Cristo. Ok, pessoal? Há 3.400 anos antes de Cristo, nos apresenta a ideia de um Deus único. E aí eu gostaria de chamar a atenção a vocês para que vocês pudessem refletir um pouco sobre a dificuldade que esse homem, né, deve ter encontrado de incutir na cabeça daquele povo a ideia desse Deus único. Porque, segundo o que eu imagino, Moisés não tinha uma figura, Moisés não apresentava nenhum tipo de figura física para poder explicar para esse povo a crença que ele tinha nesse Deus, né? E Moisés tinha que trabalhar o que nesse Deus? Os atributos que a gente aprendeu lá na frente. A misericórdia, né? A bondade, a justeza. Então olha só como deve ter sido uma missão muito difícil para Moisés, né? Esse homem que lutou para poder tirar da escravidão esse povo do Egito, que anda com esse povo 40 anos no deserto, e tem a responsabilidade, diante daquela situação, de começar a incutir no pensamento daqueles indivíduos a ideia de um Deus único, criando aí, né, rompendo aí a barreira do politeísmo para o monoteísmo, já que muito desses escravizados, acredito eu, de alguma forma, rendiam graças a esses deuses, né? A esses deuses que traziam para ele como potencialidades, e que muitos desses acreditavam como deuses os faraós, e tinham como deuses os faraós. Então imagine a dificuldade para que Moisés pudesse quebrar esse vínculo, quebrar esse pensamento. E ainda assim Moisés sobe ao monte para buscar a tábua com os mandamentos, e quando ele desce, ele ainda presencia no núcleo desse povo uma determinada quantidade de pessoas que fazem ali um touro e que adoram esse touro. Então Moisés escorraça com esse povo, dando uma lição de entendimento a essa ideia desse Deus único, que não se devia mais se adorar a esse tipo de deuses, mas a esse Deus único que era todo ser bondade, todo ser misericórdia, todo ser justiça. Então imaginem vocês a dificuldade que esse homem teve e a missão que esse homem teve passando para esse povo a ideia desse Deus único. E por que eu digo isso? Porque se interiorizem, busquem em vocês mesmos a dificuldade que a gente tem de entender que Deus não é um ser antropomórfico, que Deus é uma inteligência suprema, que cria todas as coisas. Imaginem vocês que na aula passada, quando a gente falou de prece, a gente tem uma dica
no livro dos Espíritos, que quando a gente eleva o nosso pensamento a Deus, a gente não busca uma figura, mas a gente busca um atributo desse Deus, para que a gente possa fazer conexão com Ele. Então, olha a dificuldade que é para a gente. Imagine para aquele povo há 3.400 anos de Cristo, que muitos deles, quem sabe, não sejam de nós ainda. Pensem nisso, gente. O cristianismo e nos orienta a adorar a Deus, nos incutindo o entendimento de que Deus é o Pai de todos. E olha a importância dessa orientação do cristianismo, né? Traz essa proposta do próprio Cristo, rompendo a barreira do olho por olho, dente por dente, nos ensinando, através dos tempos, que ao chegar o momento em que amemos a Deus sobre todas as coisas e o nosso próximo como a nós mesmos, né? Nos dando o entendimento de que esse Deus, Pai de todos nós, tem atributos formidáveis de bondade e justiça, de misericórdia, de onipresença, de onisciência, sabedor que é das nossas dificuldades, das nossas dores. Então, esse cristianismo nos orienta a que nós adoremos a Deus e que esse Deus é o Pai de todos nós. Um Pai zeloso que nos ampara nas nossas dificuldades, sem nos imputar castigo, mas nos imputando responsabilidades diante das nossas falhas para com a lei natural das coisas. Essa frase, né, o Espiritismo revela a Deus como o maior e mais sublime princípio da natureza. Me trouxe à cabeça a questão 668, onde Kardec pergunta para a espiritualidade se os fenômenos espíritas, sendo produzidos desde todos os tempos e conhecidos desde as primeiras eras do mundo, não podem ter contribuído para a crença da pluralidade dos deuses. E a resposta da espiritualidade para Kardec é a seguinte: sem dúvida, porque para os homens que chamavam Deus a tudo que era sobre-humano, os espíritos pareciam deuses. E também por isso, quando um homem se distinguia entre os demais pelas suas ações, pelo seu gênio ou por um poder oculto, que o vulgo não podia compreender, faziam dele um Deus e lhe rendiam culto após a morte. E aí os Espíritos mandam, para a gente poder ter uma alusão a essa resposta, que a gente vai à questão 603. E eu fui buscar essa questão 603 porque ela é extremamente interessante. Porque ela vai falar a respeito, ela vai fazer uma comparativa entre nós e os animais. E aí Kardec faz uma pergunta para a espiritualidade: nos mundos superiores, os animais conhecem a Deus? E olha a resposta que os espíritos nos dão: não, o homem é um Deus para eles, como antigamente os espíritos foram deuses para os homens. Então, olha a ligação que Kardec, que na verdade a espiritualidade dá para Kardec o entendimento que nós estamos para os espíritos como os animais estivessem para a gente, né? Na nossa faixa de entendimento ainda, né? de tão imaturos que nós somos ainda, né? Ou fomos, né? Vamos colocar fomos, né? Porque a gente sabe que os processos de fenômenos espíritas não são de agora, os fenômenos acontecem lá desde o tempo de Moisés, né? Então, o que a espiritualidade vem nos dizer? Dizer assim, ó, que se para os animais, né, que têm um nível de intelectualidade praticamente nula, nós somos deuses para eles, naquela época, né, e às vezes até hoje ainda, a gente vê os espíritos como deuses para a gente. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, né?
E aí a frase traz esse processo de a gente poder pensar, né? O Espiritismo revela Deus como o maior e mais sublime princípio da natureza. Então, esse Deus, ele é supremo, ele não é sobre o mundo, né? Ele é Deus. E ele está para nós através dos seus atributos, né? Através da sua bondade, através da sua justiça, através da sua onisciência, através da sua onipresença e N outros atributos que a gente já estudou lá no capítulo, que é Deus. Eu acho que por aqui a gente encerra o politeísmo. Vamos agora passar para a parte dos sacrifícios. Bom, pessoal, agora a gente vai falar um pouquinho dos sacrifícios, né? Então a gente vai ler a questão 669 e vai fazer algumas observâncias com relação a essas frases que vocês estão vendo aí no slide. Então Kardec, na questão 669, ele pergunta para os espíritos se a prática dos sacrifícios humanos remonta à mais alta antiguidade. Como foi o homem levado a crer que semelhantes coisas pudessem agradar a Deus? A resposta é que é o seguinte, que essa prática do sacrifício, ela remonta mesmo à mais alta antiguidade. E que o homem, ele acreditava que esse tipo de prática poderia agradar a Deus por mera inocência. O que talvez viesse a ser isso é que, primeiro, porque o homem não compreendendo Deus como sendo a fonte de bondade, ele então acreditava estar fazendo esses sacrifícios por inocência. Mas, na verdade, ele seria, de alguma forma, responsabilizado por esses sacrifícios, dos quais ele estaria eventualmente praticando no momento. Então a gente vai ver que entre os povos primitivos, onde a matéria se sobrepõe ao espírito, eles se entregam mais aos instintos animais, e por isso eles são geralmente cruéis, pois o senso moral ainda não se encontra neles desenvolvido. E é aí que a gente vai encontrar os sacrifícios mais inerentes a essa categoria de pessoas, que seriam as categorias dos sacrifícios de animais e dos sacrifícios humanos. E depois, os homens primitivos deviam crer naturalmente que uma criatura animada teria muito mais valor aos olhos de Deus do que um corpo material. Né? E por que esses indivíduos fariam, né, uso desses sacrifícios humanos e desses sacrifícios animais? Porque exatamente a espiritualidade nos responde. Em detrimento deles crerem, né, que esse corpo animado teria muito mais valor para Deus do que um corpo material. E é isso que os leva a imolar primeiramente animais e mais tardiamente as criaturas humanas. Pois, segundo a sua falsa crença, eles pensavam que o valor do sacrifício estava em relação com a importância da vítima. Né? Então, se vocês lembrarem lá na aula passada, ali, às vezes, lá com o Salvador deu aula, Salvador nos dá uma explicação com relação a isso, esses povos mais primitivos, né? E às vezes eles fazem isso mesmo por inocência, né? Por falta de entendimento, né? Eles ainda não têm entre si cravados um cunho moral, né? De entender a gravidade de fazer esses sacrifícios. Então eles terão aí algumas atenuantes do que se nós colocarmos hoje situações em que nós vemos amigos, irmãos nossos que fazem esse tipo de serviço ainda hoje, sabendo que para Deus não é esse tipo de sacrifício que é importante. Então vale aí uma correlação de entendimento. Mas ainda assim, a espiritualidade vem nos aparar, nos dizendo assim, que na vida material, como geralmente a gente leva, a gente oferece um presente para alguém
E a gente, quando oferece esse presente para alguém, escolhe sempre o de valor um tanto maior, quanto maior a amizade, a consideração que a gente quer testemunhar para essa pessoa. Então, o mesmo deviam fazer os homens ignorantes com relação a Deus. Então, olha o contraponto que a espiritualidade faz de entendimento de nós, né, já espíritos mais com desenvolvimento intelectual mais aguçado, já com entendimento e com discernimento do bem e do mal, dizendo o seguinte, que nós, quando a gente vai fazer uma oferta para uma pessoa que a gente gosta, ou que a gente tem um valor de agregação grande, o que a gente faz? A gente pega os objetos, os alimentos de maiores valores, né, ou de maior importância, e a gente dá para esses indivíduos transferindo, né, nos presentes ou nos sacrifícios ou a correlação da amizade e da bem-querência que a gente tem com esses indivíduos. E aí ele diz que esses espíritos um pouco mais atrasados ou mais primitivos fazem essa mesma correlação. E aí eles fazem essa correlação de um sacrifício humano e de um sacrifício animal, entendendo que quanto mais seria de valia um sacrifício humano do que um sacrifício animal. Deu para entender? Se tiver alguma dúvida, gente, talvez eu não fui bem claro, mas é para resumir assim, ó. Quando a gente tem entendimento de gostar de alguém, que a gente vai presentear esse alguém, a gente normalmente faz o quê? A gente escolhe, dentro dos bens materiais, os objetos que nos apresentam de maior valor. Né? E a gente pega e doa isso para essa pessoa que a gente tem querência, que a gente gosta. E ele vai fazer esse paralelo com esse indivíduo mais primitivo. Ele faz essa correlação entre a doação do humano e a doação de um animal. E ele entende que doar uma vida humana é muito mais importante do que doar uma vida animal. Então ele pega e faz essa doação de humana, né, essa doação humana, para melhorar a correlação de importância da doação feita para Deus. Então olha como que está basicamente intrínseca as duas situações, né? E aí, na questão 669A, ele pergunta, assim, os sacrifícios de animais teriam precedido os humanos? Ele diz assim, que não há dúvida quanto a isso, né? A espiritualidade responde. E aí ele vem com uma outra pergunta, que é a 669B, dizendo, segundo essa explicação, os sacrifícios humanos não se originaram de um sentimento de crueldade? E aí ele vai dizer assim que não, mas de uma falsa concepção do que seria agradável a Deus. Vede Abraão, com o tempo os homens passaram a cometer abusos, imolando os inimigos, até mesmo os inimigos pessoais. De resto, Deus jamais exigiu sacrifícios nem de animais nem de homens. Ele não pode ser honrado com a destruição inútil da sua própria criatura. Então, há que se ter um entendimento aqui da equivalência da doação, né? Mesmo que aquele indivíduo que é mais primitivo, quando ele faz a doação do sacrifício humano, ainda assim, ele diz que não é um sentimento de crueldade, mas é de entendimento daquele indivíduo quando ele vai fazer o sacrifício, achando que o sacrifício humano tem mais importância do que o sacrifício do animal. E aí ele dá um exemplo, né, nos tempos de Abraão, que os tempos onde os homens começaram a passar dos seus limites, onde eles começavam a fazer doações dos seus próprios inimigos, né, em relação aos animais. Então, e ele vem dizer que jamais Jesus vai ser honrado, né, com a destruição inútil da sua própria criatura. Então, como é que você pode honrar a Deus sacrificando a Ele a criatura, né, que Ele criou?
Aí ele faz mais uma pergunta, assim, ó, que ele vai falar que isso que a gente está falando é que do Antigo Testamento, né, que é muito presente nos relatos dos sacrifícios a Deus. E também no Novo Testamento, né, que Jesus expulsa os vendilhos do templo, que comercializavam, além de outras coisas, animais para sacrifício. Né? Então, está tudo correlacionado aí nas questões 669b, 669a e 669. E até na 670, se a gente for ler ela, Kardec pergunta aos espíritos: poderiam os sacrifícios humanos realizados com intenções piedosas ter algumas vezes agradado a Deus? E a espiritualidade responde assim que não, jamais, mas Deus julga a intenção. Os homens, sendo ignorantes, podiam crer que faziam um ato louvável ao imolarem de seus semelhantes. Nesse caso, Deus atentaria para o pensamento e não para o fato. Os homens, ao se melhorarem, deviam reconhecer o erro e reprovar os sacrifícios, que não mais seriam admissíveis para espíritos esclarecidos, e digo esclarecidos, porque os espíritos estavam então envolvidos pelo véu material, mas pelo livre-arbítrio poderiam ter uma percepção de sua origem e sua finalidade. Muitos já compreendiam por intuição o mal que faziam e só o praticavam para satisfazer suas paixões. Fecha esse slide que eu acho que está muito bem explicado. Se vocês quiserem fazer uma correlação mais entendível disso, é só ler da 669 a 670. Essas questões agora vão de encontro exatamente com a questão 670, que eu vou voltar a repetir ela, porque ela vai ficar mais explicativa nessas três questões que a gente colocou aqui nesse slide. Então, na 670, eu vou repetir. Poderiam os sacrifícios humanos realizados com intenções piedosas ter algumas vezes agradado a Deus? A resposta da espiritualidade: não, jamais. Mas Deus julga a intenção. Os homens, sendo ignorantes, podiam crer que faziam um ato louvável ao imolarem de seus semelhantes. Nesse caso, Deus atentaria para o pensamento e não para o fato. Os homens, ao se melhorarem, deviam reconhecer o erro e reprovar esses sacrifícios que não mais seriam admissíveis para os espíritos esclarecidos. E digo esclarecidos porque os espíritos estavam então envolvidos pelo véu material, mas pelo livre-arbítrio poderiam ter uma percepção de sua origem e sua finalidade. Muitos já compreendiam por intuição o mal que faziam e só o praticavam para satisfazer as suas paixões. Essa questão está relacionada exatamente com esses três tópicos que a gente colocou aqui. Né? Porque, apesar de nós já termos retirado os véus, né, da nossa materialidade, não, se não totalmente, mas ainda a gente consegue saber quando a gente está fazendo uma coisa certa e quando a gente está fazendo uma coisa errada. Hoje ainda existem seitas e religiões que adotam rituais de sacrifícios com animais, objetos, alimentos e até seres humanos. Então, longe aqui de a gente apontar o dedo para esse ou para aquele dos nossos irmãos que doutrinam essa ou aquela religião. Pelo amor de Deus, não é nada disso. Mas é para ter um entendimento de que nós estamos vivenciando uma situação de entendimento já em que isso não é mais necessário, né? De entender que esses tipos de sacrifício não fazem nenhum bem a Deus, né? Porque nós estaremos com esse tipo de sacrifício exterminando a criatura que foi criada por ele. Então não tem, né, um porquê de ser. Então, dentro disso, a gente pode sim dizer que é uma prática absurda que não cabe mais para o homem moderno. Por que não cabe? Porque o homem já está livre do véu material. Ele já tem uma percepção mais espiritual. Ele já tem mais o entendimento das coisas. Ele não faz isso por ignorância ou por primitivismo. Mas ele faz isso sim para, às vezes, satisfazer as suas paixões, cobrando disso determinados valores, angariando com esses trabalhos melhores pensamentos de situações financeiras e etc. A gente não vai entrar no mérito da questão, como eu disse, a gente não está aqui para fazer nenhum tipo de julgamento, mas para interpretar a questão 670 do Livro dos Espíritos.
Mas aí há uma observância, Léo, mas várias religiões adotam, estimulam, aceitam outras formas de sacrifício. E nós já não estamos mais na época de fazermos esses tipos de sacrifício a Deus. Porque nós temos hoje um entendimento, né, gente? Hoje nós temos a coisa da fé raciocinada. Nós sabemos que os sacrifícios mais inerentes para Deus são os sacrifícios que remetem às nossas motivações interiores. Mas ainda encontramos nossos irmãozinhos de caminhada indivíduos que ainda se sobrepõem a essas situações. E oremos a Deus e peçamos a Deus que eles possam, em breve tempo, perceberem que esses sacrifícios não trazem nenhum benefício a Deus e muito menos a eles mesmos. Nós vamos buscar um questionamento sobre qual o sacrifício mais agradável a Deus. Né? E aí, Mateus, no capítulo 5, versículo 23 e 24, nos dá mais uma bela lição de qual é o nosso maior sentido de sacrifício para que a gente possa ver a satisfação de Deus com relação àquilo que a gente faz em benefício de nós e do nosso próximo. E Mateus nos diz o seguinte: se, portanto, quando colocardes vossa oferenda no altar, vos lembrardes de que o vosso irmão tem qualquer coisa contra vós, deixar a vossa dádiva junto ao altar, e ide antes, reconciliar-vos com o vosso irmão, depois então voltai a oferecê-la. O que quer dizer isso? Se toda vez que a gente vai fazer qualquer sacrifício, né, nos nossos altares de oferenda, seja eles quais forem, que antes que nós nos ofereçamos, ou que nós oferecemos alguma coisa a Deus, nosso Pai, que nós nos reconciliemos com aqueles que nós temos dificuldades aqui. Porque, gente, é muito mais fácil resolver as nossas situações sacrificiais aqui com aqueles que caminham junto com a gente, para que a gente não possa levar isso para um plano espiritual depois, que provavelmente será revertido em uma futura obsessão, caso as partes entre si não tenham se perdoado. Então é muito mais importante para Deus que antes que a gente faça qualquer tipo de oferenda com relação a Ele, que a gente primeiro se reconcilie com as nossas desavenças aqui. Se nós temos uma problemática com quem quer que seja, vamos lá. Vamos ser humildes ao ponto de reconhecer que erramos, de pedir desculpa, né, de fazer a nossa parte e deixarmos de nos preocuparmos com a resposta que virá da parte interessada. O mais importante é que nós façamos a nossa parte, mas que nós façamos de coração, né? Não é que nós vamos lá, resolvemos o nosso problema e voltemos aqui no meio do caminho e falar, mas ele ainda vai me pagar de alguma maneira por aquilo que ele me fez. Então a gente não resolveu o problema, a gente só protelou o problema. Então é importante, gente. Olha bem o que Mateus nos fala. Vou voltar a ler para a gente gravar isso no nosso subconsciente. Se, portanto, quando colocardes vossa oferenda no altar, vos lembrardes de que o vosso irmão tem qualquer coisa contra vós, deixai a vossa dádiva junto ao altar e ide antes reconciliar-vos com o vosso irmão. Depois, então, voltai a oferecê-la. Porque é de extrema importância a Deus que eu, antes que eu me vire a Ele, me vire de coração limpo, de coração tranquilo. Porque aí eu só vou me dar em sacrifício, porque eu também me sacrifiquei lá atrás. E quando a gente se sacrifica lá atrás, a gente sabe do valor do sacrifício aqui na frente.
E é isso que Deus nos propõe. E é isso que Mateus nos ensina. Vai lá. É mais difícil você dar a cara a tapa lá para quem você errou. Porque falar a Deus, se você não fala do coração, você simplesmente fala. Agora lá não. Lá você vai ver a reação desse irmão que te magoou, ou desse irmão que te magoou. E partindo dessa situação, depois de resolvida essa situação, aí você vai e vai fazer lá a sua oferenda a esse Deus e vai reconhecer em você o bom cristão que é. E aí sim, esse sacrifício será o sacrifício mais agradável a Deus. E aí a gente colocou alguns pontos para a gente entender, né? O que a gente normalmente entende por sacrifício. Né? Diante da nossa pequenez ainda, como indivíduos falhos que somos, caminhando ainda no processo de evolução, aí a gente vai ver ainda como a gente é infantil em determinadas coisas, né? E aí tem aqui alguns tópicos que eu busquei para chamar a atenção, para ver o que é que a gente pensa com relação a essas ideias que estão colocadas aqui nesse slide. Então, geralmente, a nossa ideia de sacrifício está vinculada à ideia de sofrimento e dor. Então, a gente sempre que vai pensar em se sacrificar por alguém, a gente acha que essa ideia de sacrifício ela tem que estar supostamente ligada à ideia de sofrimento e dor. Não é nada disso, gente. A nossa ideia de sacrifício ela tem que estar vinculada à ideia de que esse sacrifício é um sacrifício, às vezes, de prazer, de alegria, de doação. E para isso a gente não tem que sofrer, não tem que sentir dor. Então a gente tem que rever conceitos com relação à ideia de sacrifício. Né? Às vezes a gente acha que se sacrificar pelo outro, por nós mesmos, é dar chibatada nas nossas costas, cravando aquelas espinelas, né, que fazem as nossas costas sangrar, ou fazendo aquele sacrifício de subir uma escada de 150 degraus com os joelhos todos em carne viva. E não é esse tipo de sacrifício que Deus nos pede. Deus nos pede aquele sacrifício que Mateus nos ensinou no slide anterior. Né? Que se a gente vá fazer esse sacrifício, que a gente vá de alma limpa, de alma tranquila. Não é porque a palavra é sacrifício que tem que estar ligado a sofrimento e dor. Né? Então, como é que esse sacrifício pode ser agradável a Deus? Mateus já nos ensinou lá atrás. Se eu vou me sacrificar em alguma circunstância para Deus, para alegrar a esse Deus, ou para ser agradável a esse Deus, que eu primeiro me reconheça no sacrifício com o entendimento daquele em que eu tenho dificuldade aqui. Porque quanto menos sacrifício eu levar daqui para lá, melhor vai ser com relação de mim para Deus. Essa relação vai ficar mais limpa, mais humana, mais pacífica, mais tranquila. Né? E eu, estando desvinculado desses sacrifícios com o meu próximo, eu talvez tenha mais merecimento em me sacrificar a Deus. E na condição humana em que nos encontramos, reagimos com vigor a situações, pessoas ou coisas que nos façam sofrer. Né? Qualquer coisa que a gente encontra, a gente reage com vigor, né? Com brabeza, né? A essas situações. Com relação às pessoas, com relação a coisas que nos façam sofrer. Né? A gente tem que entender que sacrifício é compreender as dificuldades. Sacrifício é perseverar diante das coisas difíceis. Sacrifício não é gostar de sofrer, é diferente. É saber que algumas situações nos levarão ao sofrimento.
mas que esse sofrimento pode ser embutido de dor ou não, de dor moral, né? É muito importante que a gente busque nos olharmos dentro de nós mesmos e buscarmos modificações que são situações que vão nos fazer sofrer, mas que esse sacrifício de resiliência, de aceitação, nos fará agradáveis aos olhos de Deus. Espernearmos, choramos, reclamamos muito contra a dor. Então a gente não tem que fazer isso, gente. A gente tem que se sacrificar, porque a dor, ela é irremediável. Agora o sofrimento é optativo. Eu posso ter dor e caminhar com essa dor sem sofrimento nenhum. Né? Agora tem gente que tem uma dorzinha e faz disso um sofrimento eterno. É preciso quebrar essa barreira, né? É preciso saber que às vezes a dor vai nos amadurecer como criaturas divinas. O exemplo mais claro de dor foi o de Jesus. Ele, eu tenho certeza, sentiu muita dor na cruz. Agora não sei se ele sofreu na cruz. Ele sentiu a dor física, a dor moral. Ele sofreu todo tipo de dor. Mas será que isso estava relacionado ao sofrimento dele com relação a essa dor? Porque a maior dor dele, eu acho que era a dor moral. De ver a infantilidade, né, e a pequenez desses filhos que ele deixou aqui ainda. Né? Então, gente, vamos tentar sofrer. Vamos tentar sentir dor, mas sem sofrimento. Com abnegação, com aceitação. E fazer dessa dor motivo de crescimento. Né? E quebrar esse paradigma do mau humor. Né? A pessoa fala bom dia, aí você está irritado. Bom dia por quê? Nossa, a gente é muito explosivo. Né? Que a gente possa olhar esses quatro, né? Essas quatro colocações, e cada um fazer a sua avaliação, viu, gente? Eu estou fazendo uma avaliação pessoal, que são avaliações que talvez eu veja de uma maneira, mas que está intrinsecamente relacionada aos preceitos do ensino doutrinário da doutrina espírita. Né? Então, que a gente geralmente, nossa ideia de sacrifício está vinculada à ideia de sofrimento e dor, a gente acha que para a gente fazer um sacrifício, a gente tem que sofrer, a gente tem que ter sentimento de dor, a gente tem que ter sofrimento, e aí a gente faz uma permuta com Deus e diz assim, ai, eu vou ficar 1 ano sem comer meu chocolate. Isso é permuta com Deus, isso não é sacrifício. Né? E sacrifício, ele está relacionado intimamente com mudança interna. Né? É um sacrifício que eu tenho de me modificar e com essa modificação ser agradável a Deus. Né? Ele vê que nesse sacrifício de tolerância, de mudança interior, de entendimento das dificuldades, né? De estar nessa condição humana que a gente se encontra, a gente reagir com vigor às situações, às pessoas, com relação àquilo que elas nos façam sofrer, né? Mas poder entender por que talvez aquela pessoa tenha errado com relação a gente, né? E a gente parar de ter tanta dor e junto com a dor o sofrimento. Então tá aí 4 situações em que cada um de nós podemos fazer nossas avaliações com relação ao que a gente pode entender de sacrifício. Porque cada um vai ver o sacrifício de uma determinada maneira. Né? Então eu estou pondo mais ou menos, ou pincelando mais ou menos o sacrifício de acordo com aquilo que eu acho. Isso não quer dizer que eu esteja dotado da razão. E nem com
com a razão carregada sobre minhas costas, mas é simplesmente um motivo para a gente buscar mesmo, lá dentro da gente, o que a gente entende como sacrifício e até onde esse sacrifício está potencialmente ligado às nossas possibilidades. E nesse slide, eu acho que ele vem para formatar de uma maneira mais sucinta, né? Não muito prolixo, talvez eu tenha sido meio prolixo no slide anterior, para tentar explicar para vocês aquelas 4 situações. Mas olha, isso aqui é exatamente aquilo que eu tentei dizer, né? Mas eu não tenho essa capacidade visionária, né? Mas olha o que esse slide vai nos dizer. Mas o preceito do Cristo se mostra completamente diferente. Ele coloca o sacrifício como uma oferenda, um tributo à divindade, com base na renúncia dos nossos instintos inferiores. É exatamente a luta contra aquelas coisas que eu falei no outro slide. Né? Às vezes a nossa prepotência, né? De achar que o outro nos feriu porque, não, a gente não teve entendimento. Né? A nossa prepotência com relação à nossa dor ser a maior dor de todas, com relação à nossa prepotência de achar que sacrifício tem que ser a base de lágrimas, dores e choros, ranger de dentes. Não é nada disso que ele fala, mas é renunciar aos nossos instintos inferiores. Né? Todo sacrifício proposto por Jesus tem de ser de ordem espiritual. Então tem que vir de dentro para fora, e não de fora para dentro. Que mais agradaria a Deus senão a nossa melhoria interior, vencendo todo o sentimento de animosidade contra o nosso semelhante. Vencer a si próprio é a maior vitória, já dizia Platão. Então, vocês observam como isso resume de uma maneira bem sucinta aquilo que eu coloquei nos pontos lá de trás? Mas e como é difícil, viu, gente, fazer essa avaliação de sacrifício. É muito difícil. Mas está aqui um bom caminho para a gente poder buscar entendimento dessas coisas. Ensinamentos do perdão, para que a gente possa entender melhor aquilo que a gente estava comentando lá atrás, né? Por que, via de regra, não perdoamos de imediato quando somos agredidos? Porque ainda o perdão não vibra como o sol em nossos corações. E assim, precisamos de um tempo de digestão, de conflito, entre o ceder aos impulsos de vingança ou fechar as portas para aquela pessoa. É uma luta interna que se trava, não é? Este é o sacrifício do Espírito, o de limpar seu coração, a fim de que a comunhão com Deus seja verdadeira. Isso chama-se perdão. Então eu trouxe para dar uma fechada no tema, que eu acho que é o penúltimo slide, só para a gente fazer aí uma reflexão. Essa pergunta está dentro desse livro, né, da palestra Mecânicos da Justiça Divina, que foi feita pela Sericalda Schubert. E ela fala assim, por que a doutrina espírita facilita o processo de perdão? E aí vem 2 tópicos que é extremamente importante. Né? Primeiro, porque ela traz novamente à tona a reencarnação. E junto dela, a lei de causa e efeito, combinadas exprimindo a verdadeira justiça. Ela mostra que o que sofremos hoje faz parte de um processo educativo do espírito, abordando exatamente a lição que precisamos aprender. Olha que interessante isso, né? E fique aí para a gente poder avaliar isso. Eu nem vou me colocar para tentar explicar isso, porque eu acho que seria uma perda, né? Tentar trazer essas 2 justificativas sobre a explicação da minha visão ótica de processo de perdão. Porque cada um vai ter um processo de perdão, e cada um tem essa visão de ótica de processo de perdão. Mas analisa o que ela está dizendo. Primeiro, porque ela traz novamente à tona a reencarnação. E junto dela, a lei de causa e efeito, combinadas, exprimindo a verdadeira justiça. Segundo tópico, ela mostra
que o que sofremos hoje faz parte de um processo educativo do Espírito, abordando exatamente a lição que precisamos aprender. Então, se a gente tem essa doutrina que facilita esse processo, facilita por quê? Por causa desses tópicos, né? A reencarnação é o primeiro processo que ela traz para a gente, né? E ela, junto com essa reencarnação, a lei de causa e efeito. As duas combinadas exprimem a verdadeira justiça de Deus. Depois, essa doutrina espírita mostra que o que a gente sofre hoje faz parte de um processo que o espírito precisa ser educado. E ela aborda exatamente a lição de que esse espírito precisa aprender. É maravilhoso, gente. Sem maiores comentários. Para que a gente possa encerrar o capítulo dos sacrifícios, né, e com ele a lei de adoração, a gente só vai ler alguns chamamentos, né, de alguns espíritos que passaram aqui pela Terra e que nos ensinam, né, como melhor levar esse sacrifício, como um entendimento melhor, ao invés de vê-lo só como dores e sofrimento. Então, a Amália Domingos Soler nos passa essa seguinte frase: o sacrifício é a prova máxima por que passam os espíritos que se encaminham para Deus, pois, por meio dele, se redimem das derradeiras faltas, inundando-se de luminosidade inextinguíveis. O melhor remédio para que te cures do cansaço será sempre renovar a maneira de servir, trabalhando mais. O Cristo não pediu muita coisa. Não exigiu que as pessoas escalassem o Everest ou fizessem grandes sacrifícios. Ele só pediu que nos amássemos uns aos outros. O melhor sacrifício é aquele que se realiza com a vida inteira pelo trabalho e pela abnegação sincera, suportando todas as lutas na renúncia de nós mesmos, para ganhar a vida eterna de quem nos falava o Senhor em suas lições divinas. Irmão X. Sacrificar-se é crescer. Quem cede para os outros, adquire para si mesmo. Chico Xavier. Não te agastes com os sacrifícios que tenhas que fazer. Unge-te com os ensinos de Jesus Cristo. Ajusta-te à oração contrita e balsamizante. Reveste-te de paciência para com os que te impõem duros testemunhos. Camilo Raul Teixeira. Hoje, na nossa sociedade, para serdes cristãos, não é necessário nem o sacrifício do mártir, nem o sacrifício da vida, mas única e simplesmente o sacrifício do vosso egoísmo, do vosso orgulho e da vossa vaidade. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, item 13. Meus amigos, encerramos mais uma videoaula. Espero que não seja muito longa, nem muito estendida. Se houver alguma dúvida em que eu possa, eu ou os meus companheiros, esclarecer sobre alguma dúvida que ficada, nós estaremos à disposição no nosso WhatsApp. Eu os espero amanhã à noite, a partir das 20 horas, ou assim que for postado no YouTube, na nossa aula. Que ela seja de muito bom proveito para a vida de vocês, e que a espiritualidade amiga, mais uma vez, possa estar nos unindo, hoje, se não presencialmente, mas que nos une através dessa plataforma, em que nos possibilita passar para vocês informações tão maravilhosas e tão consoladoras, da qual essa doutrina tem nos possibilitado diante das belezas dos ensinamentos do Cristo. Fiquem todos em paz e que assim seja.